Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês mais uma história da Palavra de Deus. A história de hoje, crianças, não está na Bíblia, mas a Bíblia está na história de hoje. O personagem também não está na Bíblia, mas a Bíblia está no coração do personagem de hoje. Vamos ouvir a história para entender essa charada. A Reforma Protestante. O dia 31 de outubro é um dia muito importante para todos nós que somos cristãos evangélicos. É o dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Você não sabe o que é? Não tem problema, você vai descobrir agora. Vamos lá! Essa é a cidade de Wittenberg, na Alemanha. O ano é 1517 e o dia é 31 de outubro. Os moradores estão curiosos. O que será que o padre Martinho Lutero está pregando na porta da catedral? Lutero até tinha iniciado seus estudos para ser um advogado, conforme era o desejo da sua família, mas os planos de Deus para a vida dele eram bem outros. E Lutero sentia no seu coração um ardente desejo de servir a Deus. Ele decidiu ser monge e ele entrou para o monastério. O monastério era o lugar onde eles ficavam estudando a palavra de Deus. E tanto ele se dedicou ao estudo da palavra que ele se tornou um professor na Universidade de Wittenberg e recebeu o título de doutor em Bíblia. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Lutero se dedicava muito à oração, ao jejum, e quanto mais ele fazia isso, mais ele entendia a santidade de Deus e o quanto ele era pecador. Isso deixava até um pouco triste. Mas um dia, crianças, um dia que Deus determinou, Lutero estava lendo o livro de Romanos e ele sentiu uma coisa tão diferente. Era o Espírito Santo de Deus falando com ele, ensinando para ele tudo sobre a maravilhosa graça de Cristo. A partir daquele dia, a vida dele mudou completamente. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, parte C. Enquanto ele lia a palavra de Deus, Lutero entendeu a verdade sobre a salvação e o perdão dos seus pecados. Não dependia de suas obras, não dependia de nada que ele fizesse. Dependia apenas da sua fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Isso lhe deu paz e lhe deu certeza da salvação. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. E quando se conhece a verdade, passa-se também a reconhecer o que é mentira. Se não é verdade. Foi o que aconteceu com Lutero. Lutero percebeu que a Igreja Católica da época estava ensinando doutrinas muito erradas para o povo. Por exemplo, meu filho, se você pretende ir para o céu, você precisa melhorar muito. Não está bom assim, não. Você precisa praticar boas obras. Você precisa dar esmolas para os pobres. Você precisa ser mais generoso com a igreja. Meu filho, você precisa melhorar muito. Você precisa fazer um esforço para se tornar mais santo diante de Deus. Rezar mais. Vamos rezar. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. As nossas obras não podem pagar pelos nossos pecados. A única forma de pagar pelos nossos pecados é a morte na cruz. Só Jesus fez isso por nós. E somente crendo no sacrifício de Cristo é que nós podemos nos tornar merecedores do céu. Pela sua graça, Ele nos fez merecedores. O mérito é todo de Jesus, não das nossas boas obras. O pior de tudo, que foi a gota d'água, foi quando os padres começaram a vender
um documento chamado indulgência, que garantiria para quem comprasse a salvação e até um terreno no céu. Com muita tristeza, Lutero observou que a sua igreja estava se afastando cada vez mais das verdades da palavra de Deus. E ele decidiu ensinar contra as falsas doutrinas. Naquela época era costume, se tivesse alguma questão para ser discutida com a comunidade ou com as autoridades, o interessado colava na porta da igreja. Tá. Quando Lutero pregou na porta da igreja 95 questões que ele gostaria que fossem discutidas pelas autoridades da Igreja Católica, não para arrumar confusão, mas para que a igreja refletisse sobre as coisas erradas que ela estava fazendo e voltasse a seguir a palavra de Deus e o evangelho verdadeiro de Cristo. Mas deu uma baita confusão. Foram feitas muitas cópias daquele documento que Lutero redigiu. Inclusive uma chegou na mão do Papa. O Papa ficou muito zangado com Lutero. Pediu para ele se retratar, quer dizer, desdizer o que ele tinha dito. Ele não fez isso. Ele foi expulso da igreja. E também foi considerado um criminoso. Seus amigos o ajudaram e o esconderam num castelo. E naquele castelo, os dias que ele passou ali, ele usou para traduzir o Novo Testamento para o idioma alemão. E aí mais pessoas puderam ter acesso à leitura da palavra de Deus. Foi bem legal. E com a Bíblia traduzida para o alemão, muitos alemães puderam ler a Bíblia e eles entenderam a mensagem da salvação pela graça de Cristo e concordaram com as ideias de Lutero. Muitas pessoas. Essas pessoas foram chamadas de luteranos. Entendeu? Lutero. E elas fundaram a igreja luterana. E assim, mais e mais pessoas foram se convertendo ao luteranismo, inclusive alguns príncipes. E em 1526, eles ganharam uma lei de liberdade de culto. Os luteranos poderiam cultuar, poderiam falar sobre as suas ideias. Mas isso não durou muito tempo, porque em 1529 o imperador cortou essa lei. Não pode mais. Os luteranos ficaram muito chateados. E aí eles foram conversar com o imperador. Na verdade, eles foram protestar. Por que a gente não pode ser mais luterano? Por que a gente não pode falar a respeito da Bíblia? A partir daí, eles foram chamados de protestantes. A igreja luterana não ficou só na Alemanha. Outros países como Dinamarca, Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, enfim, e outros tantos, também adotaram a proposta de reforma de Lutero. Lutero também não foi o único reformador, houve outros. Na Suíça, por exemplo, ficou muito conhecido o teólogo João Calvino. Ele fez de Genebra praticamente o centro do protestantismo na Europa. Lutero não pretendia brigar com a Igreja Católica de jeito nenhum. Ele também não pretendia fundar uma nova religião, de forma nenhuma. O que ele desejava era que a Igreja Católica se reformasse, que ela deixasse as práticas erradas, que ela deixasse as doutrinas erradas e se voltasse para a palavra de Deus e para o verdadeiro Evangelho de Cristo. Era essa a intenção de Lutero. Vocês gostaram dessa história? Que bom, sabe por quê? Porque a história da Reforma Protestante é também a sua história. É também a nossa história, que somos presbiterianos. Porque a igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Nós também temos as nossas doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. E o resumo delas? 5 solas. Solas é uma palavra em latim que significa somente. E são
os seguintes. Sola Scriptura. Somente a Bíblia, a revelação de Deus, é a regra de fé e prática da Igreja. Sola Gratia. A salvação é somente pela graça e vem de Deus. Sola Fide. A justificação é pela fé, e pela fé somente, não por meio de boas obras. Solus Christus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora dele. E, finalmente, toda a glória de tudo que há no universo é devida única e exclusivamente a Deus. Soli Deo Gloria.